Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Planeta Transfer. Nós vamos mostrar para vocês como é fácil trabalhar com sublimação, desde que você tenha a orientação correta, né? Muito sofrimento que existe por aí é em vão, é exatamente porque começam da maneira errada, com os equipamentos errados e com os insumos errados. Nós temos ali uma prensa térmica industrial da MOC, ela é uma PTI 4 e ela tem também, vou mostrar para vocês, uma forma de boné. Essa é a parte de baixo, a base, mas ela também pode ser trocada a parte de cima, né, que você vai conseguir fazer boné ou perna de calça. Com o DTF hoje, muita gente quer fazer etiqueta interna em DTF, alguns detalhes que convém você ter uma parte côncava e outra convexa para você fazer esse tipo de produto. Fora que você pode fazer o boné, que é um produto super legal também e bastante vendável. Então, gente, ali, o que ela tem de segredo, aquela máquina? Ela chega na temperatura 2 a 3 vezes mais rápido do que qualquer uma outra prensa térmica, porque ela possui uma resistência blindada e ela tem uma forma completamente diferente, ela é fundida junto com a própria placa. Aí eu ouço muita gente dizer, mas e quando queimar? Não queima, gente. A resistência técnica, a resistência elétrica, né? Quando ela é feita para não queimar, é feita da maneira correta, ela é fabricada pela própria MOC, pelo próprio fabricante do equipamento. Eu sou representante deles há 25 anos, eu nunca vi uma resistência queimar. Então, todo pontinho, toda viradinha dela aquece. Então, tudo é feito para chegar na temperatura muito mais rápido e manter a temperatura homogênea. Fora a pressão também, que tem uma borracha de retorno que é muito perfeita, a parte de cima dela é teflonada. Então, tudo segue um padrão mundial, ou seja, eu antigamente vendia prensas térmicas americanas, que eram muito boas mesmo. E eu posso dizer que a MOC é ainda melhor do que todas as americanas que eu já vendi. Então, existe muita prensa que é muito mais barata, prensa chinesa, só que vai, no final das contas, se você for ver quanto você paga de energia elétrica, é muito mais, porque para ela manter na temperatura certinho, você coloca ela para 200 graus, ela vai subir 2, 3 graus no máximo e vai descer 2, 3 graus no máximo. Isso não interfere na hora que você for estampar, não interfere nas cores, porque há uma compensação também pela pressão que você faz, que é muito precisa e muito homogênea. Fora isso também, gente, na hora de você levantar, ela tem uma forma muito fácil de não deixar fazer aquele efeito bafo-bafo, ou seja, de puxar, de ter estática para puxar aquele papel para ele movimentar e dar aquela sombra. Então, também tem essa vantagem, um equipamento maravilhoso. Agora nós vamos falar sobre a outra parte que você tem que saber, que é da impressora. Aqui nós temos uma L121 e eu vou fazer a instalação dela para trabalhar com a tinta sublimática, né? Nós vamos trabalhar com a tinta sublimática, que é fabricada especialmente para toda a linha L da Epson, e existem alguns detalhes que são ditos por aí, que você tem que comprar uma impressora que seja adaptada, que já venha com a tinta sublimática. Isso não é verdade. Eu digo até para vocês jamais comprarem uma impressora que já venha com a tinta sublimática, porque não se faz exatamente nada, absolutamente nada na impressora para que ela funcione com a tinta sublimática. Vou dar um exemplo. Ela vem com a tinta corante. Ela não é corante por vir com a tinta corante, assim como a F170 não é sublimática por vir com a tinta sublimática. Ela continua sendo uma impressora com cabeça base de água. Tanto é que você tem a 14150, que o preto é pigmentado e as outras cores são corantes. Então, gente, não interessa se a tinta pigmentada, sublimática, corante, reativa. Se a tinta base de água for feita pensando nessa cabeça de impressão, no picolitro que ela tem, né, para você ter a fluidez perfeita, na viscosidade ideal, ou seja, a tinta tem que ser fabricada pensando no equipamento e ser base de água. Então,
esse é o grande X da questão, é isso que ninguém explica para vocês e vocês acabam comprando uma impressora que supostamente funciona melhor. Tudo nesse mercado é achismo, né? E você vê, há um tempo atrás o pessoal falando da L120, eles demonizavam a L120, hoje mudou completamente, dizem que ela é maravilhosa. Então, quer dizer, não tem coerência aquilo que é dito ontem para o que é dito hoje. Agora falam que as impressoras de 3 dígitos são melhores do que as de 4 dígitos. Baseado em quê? Em achismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver, gente, é realmente usar a tinta certa para o equipamento. Vejam bem, aqui nós temos uma tinta italiana. Perfeito, produzido na Itália. Para mim é a melhor tinta do mundo. Só que ela funciona para a cabeça DX5, DX7, 5113, 3200. Essa tinta aqui, mesmo que você invase ela em 100 ml e coloque aqui, ela vai funcionar, vai. Mas ela é perfeita para esse equipamento? Não. Por quê? Porque ela não foi pensada para trabalhar com esse equipamento. A coloração, o set de cores Cian, Magenta, Yellow e Black dela não é para essa cabeça, não é para essa tecnologia de impressão. Então vai funcionar? Sim, mas vai funcionar precariamente. Aí você vai dizer, ah, mas fulano faz o perfil online. Não existe perfil online. Não existe. O perfil é feito com espectrofotômetro em loco, ou seja, é uma testagem do que sai da sua impressora com o seu set de cores para aí sim ajeitar as cores, rearrumar a mistura das cores para você ter o cinza, para você ter o rosa, para você ter o verde, para você ter o azul. E a configuração que você faz na impressora também, gente, ela tem que ser própria para você trabalhar com o CorelDRAW, com o Photoshop, né, com esse set de cores. Então, gente, não há milagre, né? Você vê muita gente ganhando dinheiro hoje, né, para configurar via online, para dizer que fez perfil para você. Isso não existe. Isso é completamente fora de lógica, né? Porque o perfil você precisa fazer com o espectrofotômetro. Eu até tenho um, né? Nós fizemos o nosso perfil para nossa tinta, que funciona para toda a linha L. Por que funciona tanto bem para uma L120 como para uma L3150, uma L14150? Porque a tecnologia é muito parecida. O que existe de diferença entre uma L120 para uma L3150 são os acessórios, a velocidade e, às vezes também, gente, tem um picolito um pouco mais largo, né, que seja de 1.5 para 3, oscila um pouco isso. Então, a velocidade, né, a resolução, uma simples L121 vai te dar 720 por 720 dpi na qualidade máxima. Isso é mais do que você consegue alcançar usando papel comum. Você, para sublimação, você usa o papel offset, você usa o papel tratado, mas todos os papéis que são usados para sublimação são papéis comuns, não é papel fotográfico. Então, para você conseguir ancorar uma qualidade de DPIs muito grande, você precisa também ter a ancoragem dela no próprio papel, ou seja, o papel tem que ser próprio para receber aquela definição. Então, se você usa papel comum, certamente você vai ter 720 por 720 no máximo, talvez até menos do que isso. E na hora que você vai prensar também, há uma perda de resolução. Então, gente, pensem bem, né, naquilo que é dito por aí, né, que é dito completamente errado, né? São pessoas que não pensam ou não têm experiência no mercado para te dizer que você precisa de ter 1440 por 1440 e você perde muito tempo. Quando você imprime com qualidade maior, você demora muito mais tempo porque existem muito mais passadas no mesmo ponto. Então isso faz com que os equipamentos sejam mais lentos, sem necessidade alguma, porque se você vai jogar tudo isso fora, não tem lógica nenhuma você trabalhar dessa forma. Então aqui eu gosto de explicar para todo mundo que, primeiro, não adianta ter a melhor tinta do mundo, não se compra tinta por marca, se compra tinta, logicamente, quando ela é muito bem fabricada, né? E fora do Brasil,
as empresas têm um comprometimento muito maior de qualidade, porque elas são testadas acima de 60 graus, abaixo de 0 grau e depois são testadas antes de ser vendido um lote. Eu vejo muita gente por aí dando desculpa de que foi só um lote nosso que saiu com defeito. Uma empresa com comprometimento não libera um lote que tenha qualquer tipo de problema. Então, é feito uma quantidade pequena, passa por essas testagens, né, para aí sim ser liberada para vender, ou seja, para produzir e depois vender. Isso, gente, é o certo. Então, você quando sabe qual é a tinta certa, se ela é fabricada da matéria-prima certa, né, com todos os processos necessários, com a coloração necessária, com a densidade necessária, com a viscosidade necessária e também, gente, com a química de secagem. Essas tintas têm que ter uma química secativa para ajudar na hora da secagem e também tem que ter proteção UV. Você quando compra a minha tinta, você não precisa ter 200 mil lacres, você não precisa botar nada para proteger aqui da claridade, porque ela tem proteção UV. O preto vai ser sempre preto, né? Não há deterioração nessas tintas, porque elas são muito bem fabricadas, são fabricadas com vários componentes químicos que dão sustentação a essa tinta por muito tempo. Ou seja, até quando passa da validade, essa tinta tem validade de 1 ano, se você passar da validade, tem muita gente que diz, olha, só dura 3 meses. Dura 3 meses a tinta que é mal fabricada. Se ela for muito bem fabricada, você não tem esse problema de ficar, poxa, passou 3 meses, eu tenho que trocar tudo, tenho que tirar tudo, voltar. Não, eu digo para o meu cliente, passou 1 ano e meio, não se preocupe, ela não vai perder a viscosidade por isso. Pode funcionar até acabar, não tem problema nenhum. Certamente seria muito melhor para mim, que eu ia vender para esse mesmo cliente, joga tudo fora e compra novo. Mas eu sei que não vai ter problema. Então, mesmo assim, mesmo estando fora da validade, eu digo para ele que não tem problema, que ele pode usar tranquilamente. Então, gente, esses mitos que são feitos e são ditos por aí, muitos deles, né, são para você comprar com alguém que venda com a tinta sublimática, são para quem quer que você compre alguma tinta que, mesmo muito mal fabricada, é vendida a rodo por aí. Então, tem muita gente que não sabe como é fabricada uma tinta, não sabe quem produziu a primeira tinta sublimática, que foram realmente os italianos, né? Os italianos são em larga produção, em equipamentos. Nós vendemos equipamentos que hoje fazem 850 metros lineares por hora, ou até mais do que isso. Então, os italianos têm o foco, né, na grande produção. Por isso, nós temos essa tinta aqui, que ela é fabricada para esses equipamentos. É um outro mercado, né? Então, tem que ser muito bem programado, muito bem feito, muito bem orientado. E todo cliente que compra tinta conosco, nós vamos até o final com ele. Nós mandamos o perfil de cores por e-mail, junto com as tabelinhas de cor, né, que nós mandamos em RGB, em CMYK. Eu mando um vídeo explicando para ele como ele tem que fazer a configuração do perfil de cores, como ele vai fazer tudo funcionar perfeitamente. Então, quando ele chega no final, ele pega essas 2 tabelinhas, mesmo que seja no próprio papel, ele imprime as 2 tabelas, ele manda uma foto para mim, só pela foto eu já sei se as cores dele estão batendo certinho, se ele fez a configuração da maneira correta. E ele jamais vai pedir auxílio no Facebook para fulano, ciclano, beltrano, porque ele tem um canal comigo. Então, gente, não tem lógica você comprar uma tinta de qualquer pessoa e não ter essa assessoria até que você chegue no ápice da qualidade. Isso, gente, é obrigação. E quem tem que fazer o perfil é quem está te vendendo a tinta. Ele fez um perfil que funciona para toda a linha L, né? No caso nós, e eu te garanto chegar até as cores que você precisa chegar. Outra coisa, não tem problema deixar a impressora parada, não precisa desligar a impressora todo dia. Tudo isso, gente, parece óbvio, mas vai contra tudo que é dito por aí.
Todas as pessoas dizem que a tinta sublimática ela é mais grossa do que a tinta corante. Nada disso, isso não é real. A tinta sublimática feita especialmente para esse equipamento, né, pensada para ele, com tudo certinho, ela vai funcionar melhor até do que com a tinta corante original. Então, essas pessoas que acham normal o equipamento durar 6 meses, essas pessoas estão perdendo dinheiro, estão jogando fora o equipamento, estão levando para assistência técnica, onde eu também falo para não ir para assistência técnica. Gente, se você tem um líquido de limpeza correto para passar pela cabeça de impressão, esse líquido é quase milagroso. Tem gente que ia jogar o equipamento fora porque estava dando entupimentos recorrentes, porque estava usando a tinta errada, mas leva para assistência técnica. E, logicamente, eu não vou dizer que todo mundo faz isso, mas a grande maioria dos técnicos usa Veja, né? Uma química que não é comprovada, que funciona para desobstruir, mas não causa nenhum dano ao seu equipamento. Então, gente, o que é feito para dar certo é o que é testado, é o que é formulado pensando na cabeça de impressão. Então, se ele é formulado para não dar nenhum problema, para você desobstruir, mas não causar nenhum dano, gente, é mais caro? Sim, mas você usa muito pouco. Então, esse valor que você pagaria numa assistência técnica, você compra o líquido de limpeza e você mesmo faz essa limpeza em casa. Nós temos um outro líquido que é feito para uso externo, ou seja, esse é para troca de tinta. Ou seja, se você aqui usa uma outra tinta, usa uma tinta corante, ou você usa uma outra sublimática, você vai descontaminar com esse líquido de limpeza, que vai junto com o set de cores, que é para trocar. Ou seja, vão as 4 tintas e esse líquido aqui para você usar no reservatório, que é onde tem a contaminação. Se você limpar aqui perfeitamente, né, limpou, tirou as 4 tintas antigas, botou esse líquidozinho de limpeza, deixou algum tempinho, tirou ele de novo, né, jogou ele todo fora e colocou as 4 tintas novas, se você fizer a eliminação total da tinta ou a limpeza intensa nos equipamentos mais novos, o que está da mangueira para o damper, que vai tudo embora, tá? Não tem contaminação aí. Eu já fiz isso, gente, em mais de 1000 pessoas que trocaram a tinta dessa forma. Nenhum até hoje teve nenhum problema. Por quê? Porque o que vai passar para ir embora, né, já vai entrar tinta nova. Então essa tinta nova, dizem que você tem que tirar a cabeça, tem que limpar a cabeça, limpar a tubulação. Eu digo que não é necessário de jeito nenhum. Descontaminar aqui, né, com o líquido certo, não tem problema nenhum. Tanto é que eu tenho uma L120 que eu já troquei mais de 10 vezes de corante para sublimática, de sublimática para pigmentada, pigmentada para sublimática. Mais de 10 vezes eu troquei sem problema nenhum. Então isso prova, né, que você pode trocar quantas vezes você quiser, desde que você faça a coisa certa e que você use o líquido certo, a tinta certa. Essa é a orientação, gente, para que jamais ninguém tenha problema. Então passa isso para frente, passa esse vídeo para outras pessoas que estão sofrendo por usar tintas que são indicadas por pessoas que realmente não entendem como funciona uma fábrica de tinta, como funciona todo o processo para você ter uma tinta de qualidade e aí sim você ter o uso perfeito. Gente, eu só tenho 33 anos, né, trabalhando com sublimação, né? Antes até da sublimação digital, eu trabalhava com sublimação em offset, transfer serigráfico. Para vocês terem ideia, eu vou passar para vocês aqui, só para vocês terem ideia. Aqui é um catálogo da empresa que nós representávamos de 1998. Está aqui, gente, ó, 1998. No ano 2000, gente, eu tinha um catálogo próprio de transfer serigráfico. Ó, eu era representante na época da Metalnox, hoje eu sou representante da Mock. No ano 2000, gente, olha aqui. Então, essa bagagem toda que eu tenho, né, essa certeza toda, é porque eu realmente faço isso há muitos e muitos anos. Então, o conhecimento, né, me trouxe a identificação do que é bom e do que realmente não funciona e que faz as pessoas sofrerem. Ok, gente? Passe esse vídeo para frente se você quiser
passa o nosso canal também, dê o seu like, faça um comentário. Gente, comentário é sempre bom. Você pode ter alguma dúvida, faz um comentário que eu respondo para vocês, ok? Grande abraço, gente!